Mateus 6, de 9 em diante. Portanto, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Irmãos, hoje pela manhã falamos sobre essa parte desta oração que Jesus ensinou aos discípulos, quando o Senhor diz: perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Há 3 pedidos nesta oração, tão conhecida dos irmãos. 3 pedidos importantes. O primeiro pedido, Jesus se refere ao suprimento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está pedindo suprimento para hoje. Você já parou para pensar como que nós nos preocupamos com as coisas que nós não precisamos? Deixa eu perguntar aos irmãos: você precisa do alimento do ano que vem? Fala, pensa bem. Você precisa do pão de amanhã? Na verdade, você precisa do pão de hoje. O pão de cada dia significa que de fato a minha necessidade diária, Deus está suprindo a minha necessidade hoje. O que eu preciso hoje, Deus me dá. Mas nós não sofremos por causa das necessidades diárias, nós sofremos por causa das coisas que nós estamos pensando que vamos precisar no futuro. A Bíblia diz: basta a cada dia o seu mal, isto é, os problemas de cada dia. Nós não precisamos enfrentar mais problemas do que aqueles que já são do dia a dia. Não precisamos trazer sobre nós uma carga maior do que aquela que nós já enfrentamos todo dia. Então o pedido é: Senhor, o pão nosso de cada dia, muito obrigado, porque o Senhor nos dá o pão e continue nos dando o pão de cada dia. O outro pedido: perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Então 3 coisas: primeira, pedindo pelo pão; segundo, pedindo perdão; e terceiro, algumas versões diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O terceiro pedido é esse: não nos deixe cair em tentação, não nos deixe sermos vencidos pela tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o terceiro pedido, e é desse que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse é um pedido muito importante, porque quando Jesus fala, ele ensina seus discípulos a pedir a Deus para não deixar que eles caiam em tentação, porque muitas vezes, irmãos, a tentação é maior que nós. A pressão para pecarmos é maior que nós. Uma pessoa que pede a Deus para não cair na tentação, no pecado, é uma pessoa que está buscando a Deus, irmãos. Quem não busca a Deus não está pensando assim. Quem não busca a Deus está pensando assim: uma oportunidade para eu pecar. É verdade. A pessoa sem Deus, ele não foge do pecado, ele vai ao encontro do pecado, ele busca o pecado. Há uma sede no coração do homem de fazer aquilo que agrada a carne e que não agrada a Deus. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Romanos 5, 8, a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
É o que éramos, pecadores, perdidos, distantes de Deus, andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, longe do Pai, longe da casa do Pai. Jesus já usou aqui uma história do filho pródigo. O Evangelho de Lucas narra isso de uma forma extraordinária. O filho vivia na casa do pai, tinha tudo que precisava, do bom e do melhor, mas aquele filho, não satisfeito, quis ter novas experiências na sua vida. Ele pediu ao pai a parte que lhe pertencia da fazenda e vendeu e recebeu aquele dinheiro e saiu para uma terra distante. E a Bíblia diz que lá ele gastou absolutamente tudo aquilo que ele possuía. E o tempo passou, o dinheiro acabou, ele ficou desprezado por seus amigos, a situação ficou muito difícil naquela terra, e ele em pobreza total, sem ter nada, arrependido por todas as coisas erradas que tinha feito. Aquele filho então resolveu voltar para a casa do seu pai. E quando aquele filho resolve voltar para a casa de seu pai, ele vem, e como o pai o recebe? De braços abertos, porque a vontade do pai não era que o filho vivesse distante, mas a vontade do pai é que o filho vivesse perto dele. A vontade de Deus, irmãos, não é que as pessoas se percam. A vontade de Deus não é que as pessoas fiquem cada vez mais presas, emaranhadas em seus pecados, mas a vontade de Deus é que as pessoas reconheçam seus pecados, se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. E Jesus aqui está ensinando os seus discípulos a orar, e quem ora desse jeito, os elementos dessa oração, pode até ser uma pessoa que está no pecado, mas não é uma pessoa que quer viver no pecado, porque há uma diferença, irmãos, de quem cometeu um pecado e quem deseja viver para sempre no pecado. A Bíblia diz que nós somos todos pecadores, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas que pecaram foram afastadas de Deus. Jesus então ensina-nos a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Ele ensina-nos a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ah, meus amados irmãos, Deus não nos tenta, mas nós muitas vezes buscamos o pecado. O pecado embaraça a nossa vida. Romanos capítulo 11, capítulo 12 de Romanos, a Bíblia fala acerca do pecado de uma forma muito interessante, que diz assim: portanto, nós também que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado embaraça a vida das pessoas. Já perceberam, às vezes uma pessoa tem tudo para a vida seguir tranquila, mas a pessoa resolve arrumar um embaraço. É assim. Um problema, uma dificuldade. Muitas das dificuldades que nós enfrentamos na nossa relação com Deus, somos nós que trazemos para a nossa própria vida. Deixemos todo o embaraço, deixe o embaraço, tire o embaraço. O pecado que rodeia de perto. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda como leão, ele brama como leão, ele anda ao derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Satanás é nosso adversário, ele não quer nosso bem, e ele não está de brincadeira conosco.
Quando nós pecamos e quando nós aceitamos o pecado na nossa vida, nós estamos abrindo espaço para o inimigo, e ele quer entrar na vida das pessoas para arruinar a vida das pessoas, desestruturar os relacionamentos. A Bíblia diz em João 10: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. João 10:10, a parte A. Então o ladrão é identificado como aquele que não é o pastor. O ladrão é o adversário. Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir, ele vem para arruinar com a vida das pessoas. Mas o mesmo versículo 10 de João 10 diz assim, Jesus falando acerca de si mesmo, mas ele diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, por que Jesus nos ensina a orar? Não nos deixeis cair em tentação, porque Satanás está tentando a mim e a você para nós pecarmos. Satanás tenta as pessoas, ele quer que as pessoas pequem, quer que as pessoas se afastem de Deus. Essa é a vontade do inimigo. Mas a vontade de Deus é que vivamos em santidade. A vontade de Deus, irmãos, é que tenhamos uma vida santa, consagrada a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13: portanto, com entendimento, pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados da vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Deus eterno está nos chamando para uma vida de santidade, irmãos. Deus está nos chamando para uma vida consagrada. O cristão só tem felicidade, paz, quando ele busca isso. No passado, nós vivíamos presos nos nossos pecados, nós vivíamos embaraçados nos nossos pecados, não conseguíamos fazer nada da nossa própria vontade. Tudo o que fazíamos alinhado com a vontade da carne. Hoje não. Hoje nós podemos orar a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, não me deixe cair no pecado, Senhor. Senhor, não permita que eu viva embaraçado pelo pecado, Senhor. Livra-me do pecado, livra-me de uma vida embaraçada, tumultuada, complicada, enrolada. Ajuda-me, Senhor, a viver de acordo com a sua vontade. E alguém pode pensar nessa noite: mas isso é coisa minha, é eu que estou buscando o pecado, então eu tenho que resolver. É curioso como as pessoas, quando se envolvem com o pecado, ficam tão presas e às vezes querem até sair e não conseguem, porque o pecado tem o poder de embaraçar a vida das pessoas. Você já teve o sonho em que você estava querendo sair de algum lugar e estava preso? Alguém já sonhou isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí várias pessoas. Então vocês sabem qual é o sentimento. Às vezes você está sonhando um pesadelo, né? E você quer sair, mas tem coisas te prendendo, e você pensa que vai sair, e você está ali todo emaranhado. Quando você acorda, é um alívio. Que bom que eu acordei, porque a situação que você estava sufocado. Assim age o pecado na vida das pessoas. Às vezes a pessoa quer sair e não consegue. É por isso que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando alguém prega o Evangelho, é como se estivesse estendendo a mão para alguém que está vivendo um embaraço e quer sair, e precisa de uma ajuda, precisa de uma força, precisa de uma oração, precisa de alguém que interceda. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor está ensinando isso, porque a vontade de Deus é que vivamos em santidade. Você quer viver em santidade? Você quer viver a vida que agrada a Deus? Então peça isso a Deus, clame isso a Deus. E você está conseguindo? Se você não está conseguindo, continue clamando a Deus e dê passos
em direção a isso, nessa direção. A palavra de Deus diz, na primeira carta de Pedro ainda, no capítulo 1, versículo 16: pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo, e andai, versículo 17, e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A água, sabão, nem criolina, nem ácido muriático. Qual outro produto de limpeza poderoso que os irmãos conhecem? Cloro, nem o cloro. Não estou falando de água sanitária não, cloro mesmo, aquele intenso. Nem soda cáustica pode limpar seu coração. Não há um produto de limpeza poderoso para limpar coração. Só existe um que pode nos purificar de todos os nossos pecados. O nome dele é Jesus. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, os irmãos podem conferir em suas Bíblias. 1 de João 9, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus pode me purificar, Jesus pode te purificar, amém, irmãos? Ele tem esse poder. E quando uma pessoa faz essa oração, livra-me, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, a pessoa que faz essa oração está dizendo claramente: eu quero uma vida com Deus, eu quero um tempo de relacionamento com Deus. E não há uma pessoa no mundo que seja forte o suficiente para vencer por si mesmo o pecado e o mundo. Não há uma pessoa que seja bom o suficiente para vencer o pecado sozinho. Nós vencemos o pecado pela graça de Deus, por Jesus Cristo que se manifesta em nós através do seu Espírito Santo. É Deus que nos ajuda, irmãos. E Jesus está ensinando os seus discípulos: não pense que você é bom, não pense que você é suficiente, dependa de Deus, peça a Deus, clame a Deus e confie no Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Me livra, Senhor, como o próprio Davi orou a Deus numa ocasião muito difícil da sua vida. Davi estava vivendo, como diz no Salmo 51, Davi havia passado um momento difícil, cometeu pecados, fez coisas que desagradaram a Deus, mas Davi estava buscando um relacionamento com Deus, e aí Davi orou a Deus. E no capítulo, em Salmo 51, a partir do primeiro versículo, ele diz: ó Deus, compadece de mim segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por suas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa, teu julgamento é puro. Versículo 7: purifica-me com isope e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Versículo 10: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Versículo 17: sacrifício aceitável para Deus é um espírito quebrantado, ó Deus. Tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Davi conhecia bem o Senhor, e Davi sabia exatamente como Deus se relaciona com as pessoas e o que Deus quer produzir no coração das pessoas. Jesus ensinou-nos a orar assim: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque Jesus queria nos ensinar que nós precisamos querer isso, buscar isso de Deus e submeter nossa vida e a nossa vontade a Deus. Se você anda atrás do pecado, se você ao sair daqui hoje já vai procurar alguma coisa errada para fazer, então você não deve fazer essa oração. Lamento, mas é a verdade. Se você está aqui hoje ouvindo essa pregação e já está pensando, arquitetando alguma coisa a fazer que não agrada a Deus, então essa oração não é para você. Mas se você está aqui nessa noite, no seu coração, enquanto ouve essa palavra, você está pensando assim: não, eu quero isso na minha vida, e eu já tentei por mim, e eu sinto que eu não consigo por mim mesmo, mas eu sei que Deus pode me ajudar, e eu quero colocar toda a minha confiança em Deus. Então essa oração é para você. Eu quero colocar minha esperança em Deus, eu quero viver uma vida alinhada com Deus, eu dependo de Deus, eu necessito de Deus, e eu quero Deus na minha vida, no meu coração. Eu quero que Deus me purifique o coração, eu quero que Deus entre no meu coração, eu quero que Deus me alinhe com a vontade dEle, e eu preciso sim de Deus, eu preciso que Deus me ajude, suprindo minhas necessidades físicas, materiais, emocionais. Eu preciso que Deus perdoe os meus pecados, mas eu preciso que Deus me livre dos meus pecados, do meu hábito de pecar, dos meus atos de desobediência. Eu preciso que Deus intervenha na história da minha vida. E assim, meus amados, se assim orarmos, se assim fizermos, o Senhor agirá. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, versículo 14: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscai a santificação. Quem ora, não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, é a pessoa que está buscando santificação, é a pessoa que está buscando uma vida com Deus. Deus falou acerca de si mesmo, Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu quero encorajar cada pessoa aqui nesse momento a orar assim, a buscar assim. Busca a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Decida hoje começar ou manter um relacionamento firme com Deus, abrindo o coração e dizendo: ó Deus, entra aqui dentro da minha alma, entra, ó Deus, aqui dentro do meu ser, e ó Deus, vê se tem alguma coisa que precisa ser arrumado, vê, ó Deus, se tem alguma coisa que precisa ser desembaraçado, ó Deus, defina, Senhor, e acerta meus passos, acerta o rumo da minha vida, meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu quero encorajar cada pessoa aqui nesta noite a fechar seus olhos. Nós vamos falar com Deus nesse momento, e eu gostaria que você fizesse uma oração sincera aí onde você está. Você quer isso? Você quer que Deus haja na sua vida? Você quer que essa palavra desta oração seja uma realidade? Que Deus te livre do mal, que Deus te livre de tropeçar, que Deus te livre de cair na tentação, no pecado. Então fale isso com Deus.
Senhor, não me deixe cair no pecado, Senhor, não me deixe cair na tentação. Ó Deus, os pecados que eu já cometi ficaram para trás, e eu quero começar um tempo novo agora, ó Deus. Senhor, eu sei que o Senhor já perdoou todos os meus pecados. Eu sei, ó Deus, que se eu confessar ao Senhor os meus pecados, o Senhor há de perdoar todos os meus pecados. Eu não quero mais, ó Deus, viver no pecado. Eu não quero mais, Senhor, te desobedecer. Eu quero viver uma nova vida contigo, ó Deus. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Limpa meu coração, meu Deus. Entra na minha vida. Muda a minha história hoje, ó Deus. Em nome de Jesus. Amado Senhor, eu clamo por cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu clamo a Deus por cada um que ora comigo nesse momento. Nós cremos na sua palavra, Deus, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer tudo novo. O Senhor mesmo disse na sua palavra: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, Deus Santo, eu clamo em nome de Jesus, faz tudo novo na vida dessas pessoas que oram comigo nesse momento. Faz tudo novo, ó Deus, na vida dessas pessoas que com o coração sincero estão pedindo ao Senhor: não me deixe cair no pecado, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Senhor, estenda seu braço de misericórdia sobre aqueles que fazem essa oração agora. Escreva uma nova história, Senhor, estabeleça um novo tempo alinhado com a sua vontade gloriosa. A sua palavra nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, ó Deus, nós venceremos. Se agora, Senhor, clamamos a Ti, nós confiamos que o Senhor nos dará vitória. O Senhor dará vitória a essa pessoa que ora comigo. O Senhor dará vitória a esse que coloca toda a sua confiança em Ti. E, ó Deus Santo, o Senhor conduzirá nossos passos no caminho de santidade, no caminho de consagração. Porque Deus, Senhor, é o poder, o reino e a glória para sempre, ó Deus. Tudo está nas suas mãos, todo o poder está nas suas mãos. E agindo o Senhor em nós, quem impedirá? Age, ó Deus, na vida de cada pessoa que me ouve nesse momento, que ora comigo. Muda o coração, muda a história, estabelece um tempo novo de bênçãos, de alegria do Espírito Santo e de salvação. Eu oro a Deus em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos da banda Celebrai